Olá, eu sou a Maria Paula Malheiros. E eu sou a Marcela Oliveira. E está começando o Papo de Futuro, uma série de entrevistas sobre o mundo pós-pandemia. No episódio de hoje, nós conversamos como se darão as relações interpessoais no pós-pandemia. Comportamento humano em tempos difíceis, relações afetivas durante a quarentena e o fenômeno digital foram só alguns dos temas abordados. Para este bate-papo, nós convidamos 3 especialistas no assunto. A primeira é a Denise Pimenta, que é cientista social e doutora em antropologia pela USP. Para completar a mesa, nós temos a especialista em relacionamentos e sexualidade, Margarete Signorelli, e o escritor e psicanalista Vinícius Porto. Por conta da incompatibilidade de agendas em decorrência da pandemia do coronavírus, a entrevista com a Denise Pimenta foi gravada em dia diferente dos demais. Vamos conferir o último episódio? Não esquece de deixar o seu feedback sobre o projeto nos comentários. Muito obrigada e até breve. Olá, Denise, boa noite. Muito obrigada pela presença. É uma honra tê-la aqui com a gente para falar sobre essas questões de sociedade, nesse momento que a gente está passando e no pós-pandemia também. Bem, eu que agradeço a vocês duas. É super importante essa iniciativa de vocês, apesar de ser também uma empreitada difícil, mas é muito interessante. Agradeço bastante o contato. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Margarete. Muito obrigada pela presença. É um prazer tê-los aqui para essa conversa sobre relacionamentos, afetos, relações interpessoais. Prazer, vocês todos. Obrigada pelo convite. Boa noite também. Obrigado a todos. É um prazer compartilhar aqui, mais informações e conhecimento. Margarete, a gente queria saber, na sua perspectiva, na sua vivência, opinião, qual será o legado que a pandemia irá deixar? O mundo vai mudar definitivamente em relação às relações pessoais? Com certeza. Acho que já mudou, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Na minha opinião, pessoas que eram, espiritualizadas, essas vão ficar mais espiritualizadas. Pessoas que eram mais pragmáticas, mais racionais, mais céticas, mais superficiais, essas vão ficar mais superficiais, porque as espiritualizadas vão falar, nossa, eu tenho que me ligar, eu tenho que ter autoconhecimento, eu tenho que compartilhar, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que meditar, eu tenho que estar pronta para qualquer momento desse caos que possa acontecer. Os racionais vão ficar, peraí, eu tenho que ganhar muito mais dinheiro, porque eu nunca mais vou passar por isso, eu nunca mais vou me deixar fragilizar dessa forma, e ele vai se apegar nisso. E acho também que existem os que vão despertar. No início da pandemia do coronavírus, da crise toda, as pessoas criaram aquele senso comum de que se tratava de um mal coletivo, de que estava todo mundo no mesmo barco, de que, não escolhe raça, não escolhe cor, todo aquele discurso, só que logo a gente viu que não é bem assim que funciona, né? Como tudo. E aí logo apareceram questões sanitárias, questões de atendimento à saúde, desemprego, condições de moradia, violência contra a mulher. Então, a pandemia ela escancarou, como você bem disse, ela abriu as cortinas para questões que estão aí no nosso dia a dia o tempo inteiro. Como é que a gente consegue debater isso de maneira efetiva para que a gente saia desse momento mais evoluído nesse tipo de discussão? Eu acho que a gente não vai sair mais evoluído. Eu acho que com a atual gestão estatal, governamental, que começou ali no início de 2019, que é da gestão Bolsonaro, na verdade a gente caminhou para trás vários anos, A gente, no Brasil, a gente não caminha, neste momento, para resoluções.
A gente caminha, infelizmente, para uma individualização da dor e dos interesses. A gente não tem caminhado como aconteceu na Itália, ou como aconteceu ao final da Segunda Guerra Mundial, com a Shoah, que foi o genocídio judeu. A gente não caminha para uma ideia de dor coletiva. Se nós estivéssemos caminhando para uma ideia de dor coletiva, com 100 mil mortos, nós estaríamos petrificados, chateados, não apenas. Chateado porque meu final de ano, meu carnaval, isso estamos. Mas a ideia de um corte espacial e temporal, ela não ocorreu. Não ocorreu aqui, não ocorreu nos Estados Unidos. Nós vimos algumas imagens na Itália, né, da comoção. Pensamos que ia ocorrer alguma coisa contínua dessa comoção, que é essa ideia coletiva de dor, essa ideia coletiva de luto e morte. Não aconteceu. Inclusive, na Itália, que a gente achou que ia se fortificar, ela já volta à ativa. Então, muito se falou, talvez as pessoas fiquem mais solidárias, talvez as pessoas se importem mais com as questões sociais. O que eu vejo é exatamente o contrário. Bom, então, Vinícius, durante esse momento que a gente está passando, né, a gente acompanha muitos dados e a gente observa o número de mortes e infectados aumentando, ou pelo menos não diminuindo, né, de um número muito alto. Mas o que mais é intrigante para a gente é que antes, quando os números ainda eram menores, as pessoas estavam super alarmantes, né, em relação a tudo isso que está acontecendo. E conforme esse número foi subindo, as pessoas começaram a se acostumar com a situação e voltar a viver aos poucos, né? Com isso, a gente pode dizer que o ser humano, ele perde essa parte da humanidade e sensibilidade no pós-pandemia, vai acabar normalizando a morte, encarando a perda da vida como mais um número? O que você acha em relação a isso? Mas, primeiramente, eu gostaria de falar, todo mundo, todo ser humano, a gente tem que prestar atenção no momento em que começamos, ou por que fazemos isso, dentro de um processo de negação. E a gente vai, sim, volta um pouco ao início da pandemia, onde instalou-se, né, o caos, o pânico, o medo do desconhecido, e muita gente não percebe que o vírus, né, toda a situação ainda é nova, é totalmente desconhecido. A gente não sabe praticamente nada. A vacina está em teste e tudo mais. Só que, realmente, a gente acaba acostumando, vamos dizer, depois de algumas semanas, 120 dias, 90 dias, dependendo do histórico de cada pessoa. Não vamos nem falar dos que, durante todo esse trajeto, com exceção de médicos, policiais, profissionais da saúde e segurança, precisaram sair todos os dias. Muitos profissionais de supermercados, farmácias, enfim, delivery, que aumentou muito. Essas pessoas, elas lidam com o perigo diariamente. Então, acaba meio que adormecendo. É como se fosse aquela frase que as pessoas falam assim: mas o médico, você vira médico e fica frio. Não tem mais amor, não tem humanidade. Não, pelo contrário. Inconscientemente ou conscientemente, quando ele busca também um auxílio para enriquecer mais, se fortalecer para lidar com aquela situação, não que seja de maneira fria, mas com inteligência emocional, que se faz necessário, ele vai conseguir passar mais tranquilidade para o outro. E assim ele parece que está adormecido, vamos dizer assim. Não está. As pessoas sofrem. Porém, a gente tem realmente, agora dentro do final da tua pergunta, será que nós estamos perdendo a humanidade? Não. Então, e falando sobre essa relação com o próximo que vocês estavam comentando, na crise foi possível observar também o aumento de trabalhos sociais e da tentativa de ajudar o próximo, né? A gente viu isso na internet, na televisão e até mesmo em ações grandes, como o boom das lives, que a intenção era arrecadar doações para as pessoas que se encontravam em situação crítica durante a pandemia. A gente pode fazer uma reflexão relacionada a isso, se isso realmente aconteceu porque as pessoas passaram a realmente olhar para os seres humanos com um olhar mais delicado, mais sensibilizado, ou se
ou se essas coisas aconteceram porque era considerado uma atitude nobre perante a fase que a gente estava vivendo. E se esse movimento de solidariedade tende a continuar no pós-pandemia. Eu volto lá para a primeira pergunta. Então, eu acho que as pessoas que já faziam isso de alguma forma, eu vou dar a sopa para não sei quem em algum lugar. Onde é que está precisando de mim? Tem uma catástrofe em tal lugar, as pessoas que até têm a possibilidade de viajar, ou eu vou fazer uma doação. Essas pessoas agiram da forma com que elas agiram. Se foi, me convidaram para uma live para arrecadar dinheiro, ótimo, nossa, estou super feliz. Agora tem as pessoas que falam assim, olha que boa oportunidade para eu ter mais visualização. Então eu acho que vem muito dos valores de cada um e da intenção de cada um. Então isso não muda. A oportunidade está aí, sempre vai estar. A gente também precisa falar das pessoas que ficaram sozinhas, completamente sozinhas. E principalmente nas cidades grandes, nas capitais, é muito comum que as pessoas morem sozinhas, né? Porque foram para trabalhar, foram para estudar, enfim. Que é inclusive o meu caso. E durante esse período de quarentena, essas pessoas precisaram, né, experimentar um afastamento social que nunca foi experimentado antes. Porque mesmo morando só, encontrava com os amigos, encontrava com o namorado, enfim, ia para o trabalho. Então, qual a melhor forma de lidar com essa solidão e aproveitar a própria companhia? Mas para aquela pessoa que está literalmente sozinha, busque então você, assistir filmes com você mesma, lê o livro que você gosta de ler, se você tem interesse em leitura. Eu gosto de falar assim, coloca na peneira a tua vida, os teus sentimentos. E para a gente finalizar, eu queria só voltar um pouquinho no assunto sobre gestão pública. Queria falar um pouco sobre o gestor público, porque é o centro das atenções hoje, né? E muitas vezes, como no caso do Brasil, gera mais desorientação e confusão do que apoio. Enfim, você sabe do que eu estou falando. Mas a pandemia nos provou mais ainda como somos dependentes de uma mínima orientação dessas figuras. E eu queria saber de você, como você enxerga o trabalho desses gestores e se tem alguém que está saindo um pouquinho melhor, o mínimo que seja, e que serve como um modelo de comunicação e interlocução com a sociedade para enfrentarmos o pós-pandemia. Ótima pergunta, e eu acho que eu consigo ver assim, uma resposta para essa pergunta, apesar dela ser difícil também. As perguntas de vocês são difíceis porque o momento é isso, né? Uma boa análise, né? Boas perguntas merecem boas análises, são longas. E eu acredito o seguinte, olha, a gente está vivendo, né, agora, o ministro do Meio Ambiente, Salles, né, num momento ali em abril, que a gente tinha, eu nem lembro quanto que era 6 mil mortos, já era um absurdo. Ele fala que tinha que aproveitar o momento da pandemia para passar a boiada. E a boiada é aprovar projetos extremamente prejudiciais ao meio ambiente, às comunidades tradicionais, às mulheres, aos professores e professoras. E aí, realmente, ele está passando a boiada. Só que tem uma coisa. Tem um grupo que não dorme. Que é um grupo pequeno, mas que cresce, de parlamentares, mulheres, negras, travestis, transexuais, que vem crescendo por conta de mandatas coletivas. Tem isso em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em Belo Horizonte. Então, eu vejo sim, não é otimismo, mas é uma coisa que eu vejo que assim, nós estamos numa situação muito ruim, mas era para a gente estar numa situação muito pior se essas pessoas dormissem. Então, o que eu acredito é o seguinte, que as eleições estão chegando aí. A gente tem uma ideia, né? Foi construído no Brasil uma ideia e foi passado para o eleitor e para a eleitora de que o voto dele faz pouca diferença, porque somos 211 milhões de habitantes. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que apostar no legislativo. Então, o que eu acho é o seguinte, com essa ideia de que várias coisas, direitos indígenas, né? Essas mulheres e esses pequenos coletivos parlamentares estão conseguindo
barrar e garantir alguns direitos, é que eu acho assim, a gente agora é a hora de se voltar para pensar no legislativo, né? E eu não sou política, acredito que vocês também não, mas discutirmos e falar, não, nosso voto importa. E eu acho assim, que mulher vota em mulher, sabe? Mulher vota em mulher preta, transexual, travesti, porque ela vai se importar com a creche, né? Assistência à creche, assistência à saúde da mulher gratuita, vai se preocupar com as comunidades tradicionais. E eu acho que mais do que nunca, se a gente for parar para pensar mesmo e olhar cada projeto conservador que elas conseguiram barrar, né? E que eles também, né? Desses grupos de parlamentares, é incrível, assim, porque só do Weintraub, né, que já foi, conseguiu barrar muita coisa. Na CAPES, a gente perdeu muitas bolsas, perdeu muitas coisas, mas era para ter perdido mais. Então, assim, eu vejo uma força chegando, e agora com as coletivas, uma força maior ainda. Então, apesar de tudo terrível que está acontecendo na gestão, existe uma contra-gestão muito forte, de gente muito aguerrida, de gente sem medo, né? Que é muito importante. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ficar ligado nisso, e eu acho que isso faz diferença, porque era para a gente estar muito pior neste momento, na educação, na saúde, nos direitos das mulheres, se não fosse esse povo que não dorme, porque eu acho que eles realmente não dormem. Então tem isso, tem uma péssima gestão da pandemia e tem uma péssima gestão sanitária, mas tem uma contra-gestão muito rápida, né? Que é essa contra-gestão de gerenciar todos os erros, né? Tentar nos proteger. E eu acho que a gente tem que ficar ligado nisso. Eu acho que nessas novas eleições virão novas coletivas, que eu acho que vai ser mais essas pessoas que vão nos ajudar.